Oi, gente, tudo bom? Estamos hoje aqui com bastante gente aqui trabalhando, trazendo mensagem. Tô com a Kátia aqui, tô com o Paulo ali, vai lá no Paulo. Claudete, não se esconde não, Claudete. Cláudia. Ah, não vai lá não, né? Tá, então já que não vai, você vai só ter ali um pedacinho. Atrás da câmera tá a Daniela, tá a Jace, tá a Michele. Qual é o nome dele? Wagner. É o Wagner, marido da Kátia. Tá? Estamos aqui todos reunidos. Hoje é um domingo, tá? Que dia é hoje? 4. Dia 4? Não, 4 é amanhã. Hoje é dia 3. Dia 3, dia 3. Hoje é dia 3 de dezembro, mas o vídeo vai entrar outro dia. Tá? Hoje é dia 3 de dezembro. Já tivemos a manifestação de Pai João de Aruanda, o João Kobu, primeiro vídeo dele no canal, tá? Estamos aí e eu estou aqui para contar uma história para vocês. A história de um hospital psiquiátrico. Num determinado local existia, foi levantado, sabe, foi construído um hospital psiquiátrico muito bonito, muito bonito. E aquele hospital psiquiátrico era uma pérola. Nesse hospital psiquiátrico tinha um chefe, tinha um médico. Esse era o presidente do hospital, era a potência máxima do hospital. Esse médico, ele era psiquiatra, né? Ele tinha muitas especializações, ele tinha mestrado, ele tinha doutorado. Ele era um médico muito antigo, com muitos anos de estudo já, muito experiente, muito conceituado. Esse médico psiquiatra, que era o presidente desse hospital, ele, dentro desse hospital, ele tinha 80 pacientes internados, todos pacientes de psiquiatria. Esses pacientes de psiquiatria, eles tinham vários problemas, vários tipos de doenças. Eles tinham a doença do orgulho, da arrogância, da prepotência, do egoísmo. Muitos deles tinham a doença da ganância, da sede de comandar, a sede de dominar. Muitos deles tinham a doença da sede de ter voz de comando. Muitos deles tinham a doença da inveja. Muitos deles tinham a doença de traição. Muitos deles gostavam de trair aqueles que eles invejavam, sabe? Então percebam, e tinham outras doenças também, do orgulho, né, da arrogância e tudo mais. Então vocês percebam que esses 80 pacientes eram muito doentes, então eles precisavam ficar internados. Eles não podiam sair, porque a doença deles era muito grave e podia causar danos, e eles podiam até mesmo contaminar outros que estavam suscetíveis a ser contaminados. E esses 80 doentes, esse presidente, esse médico presidente, ele já vem tentando curar há muito tempo, Ele vem tentando, e ele não consegue curar esses 80 doentes. Ele já está tentando curar esses 80 doentes há milênios, e não consegue curar esses doentes. Só que nesse local tem um prazo, sabe? Não pode ficar naquele hospital para sempre. Se não conseguirem curá-los, sabe o que acontece se eles não conseguirem ser curados num determinado tempo? O presidente do hospital, se eles não se curarem naquela vez, aquela é a última chance para ser curado. Se eles não conseguirem ser curados naquela última chance, o presidente vai ter que pegar esses 80 doentes e levar para um outro hospital onde a cura virá através de um remédio muito mais amargo.
E o presidente do hospital não quer isso. Ele não quer isso porque ele ama todos os seus pacientes. Ele ama todos os seus doentes, sabe? E ele não quer que eles recebam esse remédio amargo. Ele não quer, ele quer curá-los nessa última chance. Então, o que ele faz? Ele tem uma ideia. Ele diz assim, eu não vou fazer isso sozinho, não. Eu vou convocar 10 médicos psiquiatras que eu conheço. Eu vou convocar esses 10 médicos psiquiatras. Só que esses 10 médicos psiquiatras, eu vou fazer o seguinte. Dentro desses 10 médicos, na verdade, um só é médico. Um só é médico psiquiatra. E esse médico psiquiatra que ele convoca entre esses 10, que na verdade ele é o único médico ali, os outros 9 não são médicos, mas ele vai dizer que são médicos, para eles ficarem felizes, se sentirem médicos, sabe? Então, o que ele faz? Ele, dentre esses 10, ele traz só um médico psiquiatra. E esse um médico, ele não tem tanto conhecimento quanto o presidente. O presidente tem mais conhecimento. Mas esse um médico que ele traz tem muito conhecimento também. Ele também tem mestrado, ele também tem doutorado. Só que ele tem bem menos mestrado e bem menos doutorado do que o presidente. Mas o mestrado e o doutorado que esse médico que o presidente convoca tem, já é o suficiente para curar todos os 80 pacientes. Sabe? Então, o que ele faz? Ele aproveita que ele está trazendo esse médico muito bom e ele tem uma ideia. Ele fala assim, poxa, esse médico que eu tenho é um dos meus melhores, então eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que eu estou trazendo um dos meus melhores médicos. Então, além desses 80 pacientes, eu vou trazer mais 9 pacientes que não são médicos, mas eu vou levá-los ao esquecimento e eu vou falar para eles que eles são médicos, para eles se sentirem importantes, sabe? Vou dizer que eles são médicos com muitas condecorações, eles são médicos com muito conhecimento, para eles se sentirem bem, sabe? Para eles acharem que são médicos e continuarem ali, senão eles vão embora, sabe? Senão eles vão embora. Ou então, se eu falar que eles são muito doentes, eles não vão aceitar, porque eles são muito orgulhosos, eles são muito arrogantes, muito prepotentes, e o ego deles é muito inflado, então eu vou pegar todos eles pelo ego. Eu vou dizer que eles são médicos muito importantes, aí o ego deles vai inflar e eles vão se sentir importantes e vão ficar ali no hospital e não vão embora, sabe? Então, o que ele faz? Ele tem uma técnica, ele é um médico psiquiatra muito experiente, ele tem uma técnica que ele consegue causar o esquecimento em todo mundo, inclusive no médico principal, no médico que ele traz, que tem muito conhecimento. Ele causa o esquecimento em todos, nos 10. E aí ele fala assim, eu vou aproveitar que eu estou trazendo esse meu médico que tem muito conhecimento, que ele vai curar os 80 do hospital que estão doentes, ele vai trabalhar para curá-los, que ele tem um jeitinho muito bom, ele consegue curar nas palavras, sabe? Conversando, sabe? Às vezes ele conversa de uma forma muito mansa, muito amorosa, mas ele também sabe conversar de uma forma dura, porque esses doentes, eles só vão ser curados falando grosso, falando duro. Eles não ouvem mais a cura, eles não recebem mais a cura de forma mansa. Eles só recebem a cura de forma dura. E esse meu médico, assim o presidente diz, esse médico que eu estou trazendo, ele é um especialista em curar de forma dura, falando de forma dura. Ele é muito bom nisso. Então, o que ele faz? Ele leva os 10 médicos ao esquecimento, inclusive o médico que tem muito conhecimento, todos os 10. E esses 9 que vão ser levados ali para ser médicos, que na verdade não são, mas vai ser dito para eles que eles são médicos, né? Como eu disse, para eles ficarem se sentindo importantes. Esses 9 médicos que estarão ali, eles são muito mais doentes do que os 80 pacientes do hospital. Muito mais doentes. Olha o que esse presidente está fazendo. Parece uma confusão, né? Eles vão ser levados ao esquecimento, o presidente vai dizer para eles que eles são médicos importantes, mas na verdade eles são muito mais doentes do que os 80 pacientes que estão no hospital. Olha que coisa. Então só vai ter um médico ali
Nossa, é uma carga e tanto nas costas desse médico, né? É uma responsabilidade imensa, porque só vai ter um médico sobre a diretoria do presidente, mas quem vai fazer o trabalho é esse médico. O presidente vai ficar só lá em cima instruindo. Ele não vai se meter muito, não. Ele vai enviar o seu médico, que é um dos melhores que ele tem. Então, olha a responsabilidade desse médico. Então, esse médico vai ser levado lá. Ele é o único são e com conhecimento bom de psiquiatria. Então, esse médico vai ser levado nesse hospital para curar os 9 que vão trabalhar com ele, porque o presidente vai botar os 9 para trabalhar com ele, porque ele vai dizer para eles que eles são médicos também, mas, na verdade, eles estão sendo trazidos ali com essa mentirinha do bem, essa mentirinha da luz, né? Achando que são médicos, na verdade estão sendo trazidos para serem curados por esse médico enviado, o único que tem ali. E aí, ele começa o trabalho dele, ali dentro. E ele aí ele começa a trabalhar na fala, sabe? Porque ele tem muitos conhecimentos de psiquiatria, ele começa a ensinar, para trazer a cura através da fala. E aí os 80 estão ouvindo e os 9 também, sabe? Então ele fala para todos. Tanto é que ele fala, eu não estou falando só para um paciente ou para 2, eu estou falando para todos os pacientes. Inclusive, também estou falando para os meus 9 médicos, porque ele nem sabe por que falou isso, porque ele está no esquecimento, mas ele fala, estou falando para todo mundo, quando na verdade os 9 são muito doentes. E aí ele fica ali, né? Então o que acontece? Se todos são médicos, eles têm que ter estudo, não tem? Tem que ter estudo. Se os 10 ali são médicos, tem que ter estudo. Só que as pessoas começam a perceber que dentre aqueles médicos, o que traz um conhecimento mais profundo, mais detalhado, com muito mais requinte, com uma riqueza muito maior de vocabulário, só é um médico, que é justamente o médico que o presidente enviou. E ele percebe que os outros 9, apesar de serem médicos, eles não trazem um conhecimento de psiquiatria profundo. E as pessoas começam a pensar, peraí, eles são médicos, psiquiatras formados, mas eles trazem um conhecimento muito pobre, muito raso, que não está ajudando para nos curar. Que médicos são esses? Será que eles não estudaram direito? As pessoas começam a ficar matutando, sabe? Mas o médico principal, esse que foi enviado pelo presidente do hospital, esse médico principal, ele continua estudando, mesmo ali trabalhando. Por quê? Porque o conhecimento de medicina, você não pode parar de estudar. Mesmo você formado com mestrado e doutorado, você tem que estudar a vida inteira. Não pode, porque a medicina está sempre se atualizando, né? É igual o advogado, tem que estar sempre estudando, porque a lei muda toda hora. Então o médico tem que estar sempre estudando também. Então, esse médico, apesar dele ter muito conhecimento, essa bagagem toda, ele continua estudando pra caramba, dentro do hospital e em casa. Mas os outros 9 médicos não gostam de estudar. Mas como que são médicos? Porque para ser médico tem que gostar de estudar. Quem não gosta de estudar é melhor não ser médico. Quem não gosta de ser advogado é melhor não ser advogado, porque tem que estudar. Quem não gosta de estudar é melhor não ser advogado, porque tem que gostar de estudar. São profissões que a pessoa tem que gostar de estudar, senão não tem como trabalhar. Tem que estudar, tem que ler muito. Então, enquanto o médico principal ali, que o presidente enviou, fica estudando, se aperfeiçoando, os outros 9 preferem ficar em casa vendo filme, preferem ficar no WhatsApp 24 horas. Tanto é que toda vez que chama no WhatsApp, responde na mesma hora, 1 minuto depois está respondendo. Aí o médico principal até pergunta assim, nossa, toda vez que eu chamo eles no WhatsApp, eles respondem na hora, rápido. E será que eles ficam ali o dia inteiro? Eles não estão estudando? Enquanto o médico principal está ao final de semana queimando a cabeça estudando para poder trazer mais conhecimentos para curar os pacientes, os outros 9 estão indo para a praia. Os outros 9 estão ociosos, deitados na cama, ouvindo música, perdendo tempo.
ou fazendo outras coisas que não acrescentam em nada. Coisas que deixam a mente vazia. Ou seja, são médicos que não estudam, que na verdade não são médicos, né? É uma mentirinha da luz para poder eles acharem que são importantes. Então, o que começa a acontecer? O trabalho vai indo naquele hospital, vai indo. E aí o que começa a acontecer naquele hospital? Os 9 médicos começam a invejar o médico principal. Sabe? Por quê? Porque eles percebem que os 80 pacientes só vêm abraçar o médico principal, beijar, chora com o médico principal, diz que ama, que gosta muito do médico principal, e ele não abraça e não beija os outros 9. Só chora e abraça e beija o médico principal. Eles ficam com ciúme, com inveja do médico principal. O que esse médico principal tem que só ele ganha beijo e abraço e a gente não ganha? Aí eles começam a invejar o médico principal. Começam a invejar. Invejando, também tem outra coisa. O médico principal começa a falar cada vez mais coisa que incomoda, porque ele tem conhecimento, né? Ele tem mestrado, doutorado, ele sabe como falar, para incomodar, sabe? Para poder mudar. Aí os outros 9 médicos começam a querer falar assim, está incomodando muito o que o médico principal está falando, eles começam a tramar para calá-lo. Eles começam a querer restringir o trabalho do médico principal. Só que o médico principal tem que falar para poder curar os doentes. Não pode impedi-lo. Não pode colocar filtro nele. Sabe? E aí começam a entrar outras coisas ruins. Sabe o que começa a acontecer entre os 9 médicos, tirando o principal? Começa a ter fofoca. Muita fofoca ali entre os 9 médicos. Disse-me disse. Essas coisas de gente atrasada, que não tem evolução. Então, começa a ter fofoca, começa a ter disse-me disse ali no hospital, entre os 9 médicos que vieram para curar, que não são médicos. Mas o médico principal, o presidente, deu essa oportunidade, sabe? Mesmo sem eles terem essa capacitação, para eles fazerem, né? Afinal, o médico que o presidente enviou ia ensinar, né? Ia dar até o caminho dos livros para eles se capacitarem, para ver se eles se tornavam um médico ali rapidamente, um médico meia boca, para tentar ajudar os outros, pelo menos com um pouco conhecimento que estava, um conhecimento profundo, mas um conhecimento ali que eles iam estudar durante um tempo que já poderia ajudar alguma coisa. Então os médicos, os outros 9 médicos começam a ter fofoca, começa a ter, sabe o que também? Disputa entre os 9 médicos. Começa a ter ganância. Os 9 médicos começam a querer um posto, um cargo dentro do hospital, desejando um título, desejando um cargo, ou seja, quer ter poder. E o médico principal, que é enviado, nem liga mais para isso. Nem liga mais para isso, porque isso é coisa de criança, né? O outro médico principal já é um adulto, essas coisas de criança ele não quer mais. Essas coisas de criança ele não faz mais, como fofoca, intriga, disse-me-disse, ganância, sede de poder, sede de voz de comando. Ele não tem mais isso. Ele já passou dessa fase há muito tempo. Mas ele entende a limitação dos outros 9 médicos, ele entende a ignorância dos outros 9 médicos e a cegueira deles, sabe? A cegueira deles é grande. Eles não conseguem enxergar coisas invisíveis como seres microscópicos, como seres muito microscópicos que os médicos estudam, esses seres microscópicos que você não consegue enxergar. Então o médico ele consegue ver sem aparelhos, ele consegue ver esses seres microscópicos sem aparelhos. E mesmo quando ele não vê, ele não precisa ver, porque ele já sabe que existe. E ele já conhece, sabe? Mas os outros 9 precisam ver para quê? A crer, como imaturos que eles são, sabe? Eles precisam ver para crer. E no fundo, eles nem acreditam. Né? No fundo não acredita, né? E não entende, né? Porque são cegos, né? São cegos, eles não têm capacidade de entendimento porque ainda são muito imaturos, muito crianças, sabe? E aí o médico principal, o que foi enviado pelo presidente, começa a falar assim, pensar assim, poxa, eu tenho que ajudar esses 9 médicos, tá feia a coisa. Aí ele começa a orientar, sabe? Para não ter fofoca no hospital, para não ter disse-me-disse. Toda hora ele fala, toda hora. Olha,
isso traz consequências. Se tiver fofoca aqui, ganância, orgulho, sede de dominar, disputa, vai entrar coisas ruins aqui que vocês não enxergam, mas vai entrar. Coisas muito ruins que vocês não enxergam, mas vai entrar. Porque vocês vão entrar em sintonia com essas energias ruins, elas vão entrar. E eu não vou poder impedir isso não. Em mim eles não vão tocar essas energias, porque eu estou em outra frequência. Eu não fico fazendo isso aí que vocês fazem. Elas vão entrar aqui, mas em mim não toca. Porque eu não tenho sintonia com eles. Só semelhante que atrai semelhante. Eu não sou semelhante a eles, então eles não vão me tocar, deixa entrar. Inclusive as coisas que eu vou falar vai fazer esses que vão entrar ouvir também. Ou seja, ele vai falar para os pacientes, para os 9 médicos, e os que os 9 médicos convidaram por afinidade e sintonia vão acabar ouvindo também o que o médico principal fala. Ou seja, vai todo mundo ouvir o que tem que ser ouvido. Tá. Só que ele fica repetindo isso várias vezes, várias, durante anos. E não muda. Não muda. Os 9 médicos continuam com aquelas vezes, para um pouquinho, aí depois volta tudo de novo. Para um pouquinho, volta tudo de novo. Não muda. E aí, com essas energias ruins, começa a atrapalhar o trabalho do médico principal. Começa a atrapalhar, atravancar, começa a atrapalhar. Só que aí o médico principal começa a ensiná-los, então fala assim, já estou ensinando há um monte de tempo e eles não estão me ouvindo, então agora eu vou começar a ensiná-los de forma mais dura. Vou falar mais grosso. Aí quando ele começa a falar grosso, aí os 9 médicos começam a ficar incomodados. Aí os 9 médicos não aceitam ouvir a verdade sobre si mesmos, sabe? Ele tentou falar no amor, então ele começa a falar de uma forma mais dura. Aí os 9 médicos não aguentam sim, ouvir a verdade sobre si mesmos. Aí eles começam a fazer assim, vamos tirar ele de jogada, vamos paralisá-lo. Vamos paralisá-lo. E aí tentam começar a querer calá-lo. Só que isso é impossível de acontecer. Não tem como, porque o presidente está à frente de tudo isso. E num enviado do presidente, ninguém toca e ninguém cala. O médico enviado do presidente veio para curar de uma forma forte, que vai doer mesmo. Sabe? Então, quando chega no estopim, que não tem mais jeito, o presidente toma uma decisão. Ele fala assim, não tem mais jeito. Então vamos fazer o seguinte, eu vou tirar o médico principal desse hospital, vou tirar ele de lá e vou deixar tudo na conta, os 9 médicos, que não são médicos, são mais doentes que os pacientes, eu vou deixar os 9 médicos tomar conta dos pacientes. Nossa, o que não vai acontecer nesse hospital, hein? Se os próprios 9 médicos são mais doentes do que os 80 pacientes. E os mais doentes vão cuidar dos 80 pacientes que são menos doentes do que eles. O que não vai acontecer nesse hospital? Então o presidente tira o médico principal. Fala assim para o médico principal, olha, tentamos de tudo. Esse era o primeiro planejamento. Levei os 9, um dos mais rebeldes que existem. Um dos mais, assim, daqueles bem ruins mesmo, bem ruim para você, meu médico, tentar curá-los. Porque para curar essa gente muito ruim, tem que ser alguém muito experiente. Quanto mais experiência, quanto mais conhecimento, mais gente doente o médico principal manda. Quanto mais conhecimento você tem, mais experiência, mais maturidade, mais pacientes cada vez mais doentes são mandados para você. Entende? Porque o seu conhecimento é profundo. Vai onde tem que mudar mesmo. Então, o presidente fala assim, poxa, o meu médico principal, ele não veio para falar para um hospital só. Ele veio para falar para um monte de hospital no planeta inteiro. Mas eu deixei ele um tempo só naquele hospital ali para ver se eu consigo resgatar, se eu consigo modificar esses outros 9 médicos, que não são médicos. Na verdade, os 80 pacientes não eram nem tanto aqueles que precisavam de resgate. Ele queria mesmo resgatar os outros 9 médicos, que já eram renitentes já no mal há muito tempo, na doença, sabe? A doença era muito forte. Sabe? E esses 9 médicos, todo mundo achava que eram médicos, porque quando estava na frente dos pacientes, eles ficavam com carinha de manso, falava mansinho. Todo mundo achava que eram médicos com muito conhecimento, muito conteúdo, quando na verdade não são.
Não são. É só uma máscara. Convive com eles só. Convive com esses 9 médicos para você ver. Se vocês tivessem ouvidos para ouvir o que eles tramam entre eles, vocês vão dizer, nossa, de médico aí não tem nada. Então é uma falsidade, é uma hipocrisia. São hipócritas, esses 9 médicos. Que na frente dos pacientes mostram uma coisa, mas quando eles estão sozinhos entre eles, eles fazem tramas, falsidades, né? Assim, coisas horríveis, né? Então, o médico principal é retirado e o presidente fala, tô cortando os seus laços com esse hospital, não tem mais jeito mesmo, vou deixar eles entregues entre eles mesmos. Vamos ver o que acontece. Os 9 vão tomar conta dos outros 80. Só que os 9 não têm capacidade para tomar conta dos 80. O que será que vai acontecer? O que vai acontecer? O hospital vai ruir. Vai acabar. Porque não tem ninguém para cuidar. Só tem gente doente, mais doente do que os pacientes. E vai ruir. E o médico principal, que o presidente enviou, que sai dali e vai cuidar de um monte de hospital pelo mundo, o trabalho do médico principal, as pessoas só vão ver crescer, 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 crescer. Bem, os médicos que estavam lá teve oportunidade, É uma oportunidade tanto, mas não enxergou porque a cegueira é muito grande. Na verdade, era para eles. A cegueira. Acham que enxergam. Falam de coisas que nem acreditam e que nunca foram. Não conhecem. Mas o médico principal não precisa dizer que conhece. Ele sabe. Ele não precisa ter fé. Ele sabe. Porque ele vem de lá, da onde tem esses conhecimentos. Então ele fala com convicção. Porque ele vivenciou aquilo. Ele não precisa ter fé. Ele sabe que ele vem desse lugar onde tem muitos conhecimentos, ou locais que ele estudou. Entendeu? Tá, mas não enxergaram. Não enxergaram o médico. Só enxergaram a roupa que ele usava. Não enxergaram o que tinha dentro. Só enxergavam a roupa. Eles só ficavam olhando para a roupa do médico. Por mais que se falasse do que tinha dentro da roupa, não adianta. Só enxerga a roupa. Cegueira. Entende? Só olhavam para a roupa dele, não olhavam o que tinha dentro. Né? E se falasse, não acreditava. E ainda invejava. Então, o médico principal começa a voar pelo mundo, em vários hospitais, para ensinar muita gente. Só que ele não pode ir sozinho. Ele não pode ir sozinho. Então, o presidente traz um grupo de outros médicos, de verdade. De verdade. Médicos que não são doentes. Médicos que não vão atrapalhar o trabalho desse médico principal. Não vão atrapalhar. Porque os outros 9 médicos, que são falsos médicos, estavam atrapalhando muito o trabalho do médico principal. Muito. Então, acabou a chance. O presidente tentou de tudo. Então, o presidente traz uma equipe para o médico principal. Uma equipe de verdade, com médicos de verdade, para trabalhar com o médico principal, que vão ajudá-lo muito, muito. Gente credenciada, sabe? E aí, ele sai daquele hospital e vai correr pelo mundo. Só que os 80 pacientes, quando o médico principal sai do hospital, os 80 pacientes, sabe o que eles dizem? Ih, acabou tudo. O médico principal foi embora, agora vai acabar tudo. Tolo, enxerga mais profundo, mergulha mais fundo, entenda o planejamento do presidente. Quando tudo parecer que acabou, é quando tudo começa. Porque não tem mais empecilhos, não tem mais médicos doentes que não são médicos para atrapalhar. Então, quando tudo parecer que acabou, é quando tudo começa. E aí, o arrependimento dos outros 9 médicos, quando tudo começar a acontecer, que leva um tempo, o arrependimento dos outros 9 médicos vai ser imenso. E a vergonha vai ser tão grande que não terá aonde enfiar a cabeça. Porque não enxergaram quem era o médico principal.
por mais que se falasse durante anos, não enxergou. Muito pelo contrário, se voltaram contra ele, tramaram contra ele e acham que tiraram o posto dele. Ele nunca quis posto. O posto dele é só falar. Acha que tiraram o posto dele quando, na verdade, se enterraram nas próprias fezes. Porque o médico principal deu tudo que os outros 9 queriam. Deu poder, deu posto, deu título. Ó, você vai fazer isso, você faz isso. Deu tudo que eles gostam. Poder, título. O presidente não está nem aí para isso. E nem o seu médico enviado. Sabe? Deu tudo que eles querem. Aí eles acham que estão no poder. Quanta ignorância, quanta cegueira, quanta distância do médico presidente. Quanta distância do médico presidente. Não conhecem, nunca estiveram com ele, até porque não tem nem frequência para estar do lado do presidente. Mas o médico principal é assim, ó, com o presidente, unha e carne, e o conhece. O conhece. Sabe por quê? Esse médico principal é o filho primogênito do presidente, é o primeiro filho que ele teve e ele soube ensinar bem o seu filho, os seus conhecimentos. Inclusive foi professor do seu filho dentro das escolas, dentro das faculdades de medicina, porque ele não dava aula só para o seu filho, ele dava aula para muitos outros, inclusive para os outros médicos que ele traz para trabalhar com o seu filho. Os outros médicos que ele traz, que são capacitados para trabalhar com o seu filho, com o médico principal, também tiveram aula do presidente e já sabem tudo o que tem que fazer junto com o médico principal. Mesmo eles também entrando no esquecimento, sabe? Eles sentem no coração, sabe? É forte. Eles sabem o que tem que fazer. Sim. Então, é assim que a luz trabalha. É assim que o presidente, que é muito iluminado, trabalha, tem muito conhecimento. Né? Porque conhecimento, quanto mais conhecimento, mais evolução espiritual. Mas não conhecimento que entra só na cabeça. O presidente coloca o conhecimento na cabeça e no coração. Aí sim. Aí está a evolução. Né? Então, é isso que acontece. Os 80 pacientes ficam desesperados e começam, não todos, mas alguns dos pacientes, dos 80 pacientes, começam a julgar o médico principal, falando um monte de besteira dele, não entendendo nada do que está acontecendo. Nada. Nada. E o médico principal vai ter que ter muita paciência, muita tolerância, muita compreensão com essa ignorância dos 80 pacientes, que a ignorância é imensa. Ele vai ter que ter muita paciência, muita compreensão. E ele às vezes vai dizer até assim, nossa, como é que eles não entendem o planejamento do presidente? Não vão entender, porque estão muito distantes do presidente. E o médico principal está lá justamente para isso, para tentar trazê-los mais próximo possível do presidente. Porque o médico principal só quer o bem deles. Mesmo ele às vezes tratando mal o médico principal. Então, aquele hospital, ele vai ruir, né? Porque não tem mais médico experiente ali. Então, apagaram as luzes. As luzes estavam acesas quando o médico principal estava lá, estava tudo iluminado. Quando o médico principal saiu, todas as luzes se apagaram e a treva entrou. Afinal, os 9 médicos falsos, eles estão sintonizados com as trevas, pela ganância, pela sede de dominar, de voz de comando, pelas trapaças, traições, pelas fofocas, pelas maledicências, pela inveja. E isso não tem como manter a luz acesa nisso. Isso só traz a escuridão. Então, vão achar assim, nossa, o médico principal foi embora. Então, se o médico principal foi embora, ele abandonou os 80 pacientes. Como abandonou os 80 pacientes? Não abandonou, não. Ele abandonaria se ele desistisse de trabalhar. Ele não desistiu de trabalhar. Ele continua trabalhando. Como que abandonou? Então, vão começar a dizer
que o médico principal vai adquirir karma. Não tem como pegar ele pelo medo, porque ele sabe como funciona o universo, muito mais do que os 9 médicos que não são médicos. Isso é ignorância falar isso. Muita ignorância. Ele teria abandonado o médico principal se ele parasse de fazer o trabalho, se ele desistisse. Como? Se é agora que o trabalho dele vai começar. Como ele vai desistir? Se é agora que vai começar? Ele não desistiu, porque ele não é um hospital. Ele vai estar em todos os hospitais. E quem quer ter contato com ele, que o siga. E o assista. Porque tinha internet lá. Ele vai dar os seus ensinamentos na internet também. Ele não vai só em hospitais. Hospitais tem poucas pessoas, tem 100, tem 200, tem 1.000, 5.000, é pouco. Ele fala para os 100, para os 200, para os 5.000 que estão ali, e através da internet ele fala para milhões ao mesmo tempo. Afinal, não dá para colocar milhões dentro de um hospital, né? Não, é um médico que não se limita. Sim, não se limita. Então, ele não abandonou os seus pacientes. De jeito nenhum. Nunca abandonou. Ele não desistiu. Ele continua fazendo o seu trabalho. Então não tem karma nenhum. É uma ignorância muito grande falar isso. Isso demonstra que os 9 médicos verdadeiramente não têm estudo. Não têm estudo. São ignorantes. Ignorância não é burrice. É apenas a falta do conhecimento. Afinal, estar na praia é melhor. Estar no cinema é melhor. No shopping, né? Em casa, pensando em nada, fazendo fofoca, intriga, maledicência, tramando uns contra os outros, né? Deve ser melhor do que estudar isso, né? Então, o que acontece? Pela ignorância dos conhecimentos, diz que o médico principal adquiriu karmas, porque abandonou os seus pacientes. Abandonou coisa nenhuma. Seus pacientes poderão, os 80 pacientes poderão continuar nos seus quartos, eles têm celular com o YouTube. Então, eles vão poder continuar assistindo esse médico principal, ensinando. Então, não abandonou ninguém. E ainda também podem segui-lo, porque ele vai estar em lugares que esses 80 pacientes, vai estar perto deles, 80 pacientes podem ir lá assisti-lo, sabe? Então, não abandonou ninguém. Então, lembrem-se que esse hospital que o médico principal foi embora, que o presidente tirou, foi o presidente que tirou. Tá? Que ele só obedece ao presidente, ele não obedece os outros médicos ou nenhum outro homem. E ele também não teme ao homem. Ele só deve satisfação ao presidente. Ele não deve satisfação mais a ninguém. Ele só deve satisfação ao presidente. Ele não deve satisfação aos 9 médicos extremamente doentes que não enxergaram a cura. Muito pelo contrário, a repeliram. E esse médico principal, quando tentam calá-lo, aí é que ele fala mesmo. Porque ele não tem medo, ele é corajoso, ele é um guerreiro e tanto. Então ele não tem medo de nada. Porque ele não é deste mundo. Ele é do mundo do presidente. Ele está neste mundo só de passagem, para fazer um trabalho, para curar gente doente. Que não quer a cura. Que quando a cura chega, todo mundo se volta contra ela. Trama contra ela. É falso contra ela, vem sorrindo. Tudo bem. Que saudade. Aí por trás está te apunhalando pelas costas. Atitude de satanases. Então, o médico principal é retirado pelo presidente. Ó, tô te tirando daí. E aí, quando tudo parecer que acabou, é quando tudo começa. Agora que o show vai começar. Fiquem em paz. Amém.